E aí pessoal, Rafael Bronizo aqui mais uma vez, e dessa vez eu vou fazer a leitura facial do Silas Malafaia. Então ele que é uma figura também bem marcante aí nas mídias e que particularmente no passado eu já aprendi muito com ele. E então vamos fazer a análise dele. Tem algumas características aqui bem claras. Qualquer pessoa que entende o mínimo de leitura facial, ao bater o olho já consegue identificar com clareza. Não esquece de nos ajudar deixando o seu like, faz um comentário aí, bota uma carinha, qualquer coisa, você já vai ajudar bastante. Então, para começar, eu peguei um contexto aqui para poder facilitar para vocês. E esse contexto que eu peguei, eu quero começar falando dos olhos dele, olha. Você repara em todas as fotos, né? Que os olhos dele são pequenos, né? Se você olhar de acordo com a morfologia da face, são pequenos. E essa é uma característica que só aqui já daria o vídeo de hoje, para vocês terem ideia. Porque são pessoas menos influenciáveis, tá? Pessoas de olhos pequenos, pode olhar na sua família. Mas o que eu vejo as pessoas muitas vezes elas acham que são de um jeito. Bronizo, eu tenho olho grande. Bronizo, eu tenho nariz grande. Bronizo... Pessoal, não é assim. Você primeiro tem que saber se realmente a característica... Porque senão você vai falar, eu não tenho essas características aí, meu olho é pequeno. Aí quando eu vou medir, o seu olho não é pequeno. Você pensa que tem um olho pequeno, mas o dele não. O dele eu botei na métrica aqui e percebi que o olho dele é pequeno. Então são pessoas menos influenciáveis, são pessoas como é que eu posso dizer, com relação aos sentimentos, elas são difíceis de expressar, elas são muito difíceis de expressar sentimentos, entende? Principalmente voltado para a questão afetiva. As mentes de pessoas com os olhos pequenos é uma característica de mente forte, que é uma pessoa que vive mais tempo, como se fosse assim, o mundo dela é muito mais interno do que externo. É como se, didaticamente, eu uso o exemplo da janela. Tem uma janela grande e um basculante. E o Silas Malafaia ele não tem uma janela grande, ele tem um basculante. Então, quanto menos a pessoa olha do lado de fora, mais ela vai ver o que está do lado de dentro. Então, por isso que é muito difícil você mudar a forma dessa pessoa pensar, né? Dessas pessoas com os olhos pequenos pensar, porque as mentes são muito fortes e, como diz Jung, são mais introspectivas e tendem a ser mais reservados também quanto às suas intimidades, entende? E repara também que os olhos pequenos são características de pessoas que têm a comunicação, ela vai ser muito mais direta, vai ser mais direta ao ponto, tá? E é comum pessoas assim serem persistentes, e isso também fala de criticidade. E por falar de criticidade e o lado racional, olha a boca também. Boca com os lábios mais finos, você vê que chega a ser esticado, tá? Então isso também são pessoas mais lógicas e racionais. Você vai ver que pessoas quanto mais fininha, mais a pessoa vive na razão. Entende? Ela vai confiar muito mais na mente do que no coração. Então, são as boca quando tem um lábio bem fininho. Então você vai ver, pessoas são determinadas nos propósitos delas, são decididas naquilo que elas querem fazer. Agora, pode também passar o aspecto de fria. Mas por que passa esse aspecto? Primeiro que o foco dela não é a afetividade, demonstração. Até para demonstrar amor, esse conjunto de perfil que eu estou mostrando, que na verdade eu não estou falando do Silas Malafaia, eu estou falando de um contexto, que seja no Silas Malafaia ou em qualquer outra pessoa, você vai ver que é igual, né? Desse contexto, olhos pequenos e lábios finos, você vai ver que são pessoas que vão demonstrar mais o amor com ação, do que com carinho propriamente dito, não é do perfil. Claro que a pessoa pode aperfeiçoar, pode aprender, pode evoluir, mas basicamente não é o primordial dela, não é a base dela, certo? Então,
Quando você vê uma pessoa assim, você pode dizer, são pessoas muito duras, né, com as outras, são pessoas duras. Mas geralmente elas são duras consigo mesmas também, porque são exigentes, certo? Esse conjunto é um conjunto exigente. Por isso que você vai ver, costumam ser responsáveis, costumam ser trabalhadores, dedicados naquilo que fazem. É o conjunto, olho pequeno e lábio fino. Tá conseguindo entender, pessoal? Então, esse perfil assim você vai ver, olha, primeiro é a minha obrigação. Primeiro é a obrigação, depois é a devoção. Só que muitas vezes entra outra obrigação depois, entra outra depois, e a devoção sempre vai ficando para terceiro e quarto plano. Ou seja, são pessoas que focam no dever e não no prazer, que é ao contrário dos lábios grossos. São pessoas que vão focar mais no prazer do que no dever. Agora uma coisinha que me chamou a atenção aqui, deixa eu botar uma corzinha aqui para mostrar a vocês. É aqui, olha. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui tem uma musculatura chamada depressor do ângulo da boca. Deixa eu tirar aqui. Ele faz o quê? É uma musculatura que fica aqui assim, olha, que ela puxa o canto da boca para baixo, certo? E esse movimento de puxar o canto da boca para baixo, ele acontece devido ao estado de espírito da pessoa, ou seja, a forma como a mente, os pensamentos consomem a mente dela, é o que pode fazer com que essa marca comece a aparecer. Então, isso aqui você vai ver, olha, vou dar algumas características, aí eu não sei qual é a dele porque eu não tenho bola de cristal. Mas geralmente você vai ver sentimento de decepção, sentimento de frustração crônica, pessoas que reclamam demais, né? Pessoas que estão sempre insatisfeitas com aquilo que ela vê, ou, né? Então pode marcar de um lado ou dos dois, tá bom? Que é a ação desse músculo aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, tem mais algumas coisas aqui, mas como eu estou falando de contexto, eu acho que por aqui já deu para a gente ter uma ideia aí. Olha os olhos, essas bolsas aqui também nos olhos. Na medicina tradicional oriental, por que eu falo oriental? Porque parte é chinesa, parte é indiana. Para eles essa região aqui é uma área reflexa dos rins. Então quando tem bolsa de gordura aqui, pode ser já um prenúncio de uma fraqueza, né, da energia do rins. Pode ser porque a pessoa não consome muita água, ou então que exagera um pouco em sal, enfim. Mas isso aqui fica apenas como um ponto de observação, porque pode ser fato ou pode não ser, não sei. Mas o restante que eu falei para vocês é bater e valer, é batata. E você que me acompanha, beijo no coração de todos. Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o like. E não esquece, pessoal, de deixar pelo menos um comentáriozinho para ajudar, o mais tosco que seja, mas já ajuda. Valeu, forte abraço, bye bye.